Pessoal, prazer imenso ver esse andar lotadaço. Tá todo mundo falando sobre esse nosso evento. Obrigado por essa participação maciça. Eu sou o Marden e eu gosto muito do primeiro slide das minhas apresentações, porque ele facilita vocês entenderem meu nome. Tá? Vamos falar rapidamente sobre o conceito de trazer para perto do processo de desenvolvimento a área de negócios. Aliás, a gente tem falado muito sobre isso, mas eu gosto muito do assunto e acho melhor ainda quando ele é de verdade, né? Quando eu posso mostrar a vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de storyboarding, usando uma ferramenta nova, talvez, que vocês não conheçam, que é o PowerPoint. E o feedback. Como você entendeu o que foi pedido pela área de negócio e como você trazer uma possibilidade da área de negócios dizer se é isso mesmo que ela queria desenvolver. Provavelmente, durante todo o dia, vocês já viram esse slide algumas vezes. É a forma como a Microsoft indica hoje um ciclo de desenvolvimento mais ágil que responde às demandas de mercado, de negócio, em relação a DevOps, em relação a aplicações modernas, em relação a negócios modernos mesmo. Para entregar isso, a gente trabalha com feedback contínuo, qualidade contínua e entrega contínua. E as mais de 60 palestras de hoje estão tratando cada uma delas sobre um desses temas. Hoje, nós vamos tratar basicamente sobre problemas, ou na realidade, oportunidades de evolução no processo, em dois momentos, que é aqui, o começo da ideia, a definição do software mesmo, e quando esse software passa a ser algo físico, um físico meio lúdico, né? Mas quando esse software passa a ser código-fonte, passa a ser tela, passa a ser algo que possa ser testado e utilizado. Então, quando você está pensando numa ideia, uma lei mudou, ou uma demanda de negócio surgiu, você precisa garantir que os requisitos que a área de negócios trazem para o time de desenvolvimento sejam entendidos da mesma forma, né? Uma coisa é como uma pessoa falou, e outra coisa é como a outra entendeu. Eu estava num cliente uma vez numa reunião e ele me falou uma frase que ficou marcada na minha vida. Ele falou que, olha, sempre em qualquer relacionamento existem três verdades. É a minha verdade, a sua verdade e a verdade de verdade, que é realmente o que aconteceu. Tá? Cada um tem a sua forma de ver as coisas. Né? A gente vai garantir, pelo menos a do time de desenvolvimento e a do time de negócios, seja a mesma verdade. Vamos evitar que seja um conceito diferente, porque depois que se é definido o que vai ser desenvolvido, trabalha em software, em código, que a gente está acostumado a fazer, e cria um produto, existe o risco de a expectativa que o usuário tinha não ser atendida. De você colocar algo em produção que não era realmente o que o time de negócios precisava no começo do processo. Então, a gente vai evitar isso atuando em dois momentos. Tá? Vamos atuar no momento em que os requisitos são definidos, evitando que eles não reflitam a intenção do usuário, através do conceito de storyboarding. Usando uma ferramenta muito simples, que basicamente todo mundo sabe utilizar, que é o PowerPoint, não necessariamente utilizar ao máximo, utilizando o básico dela, vamos garantir que a gente já consegue identificar exatamente visualmente o que a área de negócio precisa, e depois de desenvolver o código-fonte, gerar um produto, vamos garantir que a área de negócios dê um feedback, indicando se é isso mesmo que eles querem ou não. Obviamente, essa palestra ela vai ser feita com demo, tá? Então, eu vou só pedir um feedback de vocês sem ferramenta. Eu vou falar sem microfone na demo, porque não dá para ficar trocando em si. Se tiver baixo, vocês me avisam, a gente se vira aqui. Opa. Eu acho que dá para falar sem. Vocês conseguem me ouvir direito? Tá? Não. Isso prejudica a gravação, não? Eu ficar sem microfone? Legal, então não se preocupa não, fica tranquilo. Basicamente, boa parte das apresentações que são feitas hoje, aliás, tem gente tweetando na palestra e o Windows 8 mostra para mim, né? Que bom. Boa parte das apresentações que são feitas hoje são feitas em cima de uma máquina virtual que está disponível na internet. Não sei se todo mundo já sabe disso, mas a máquina virtual do Visual 2012, RTM, versão final, com TFS, com SharePoint, com SQL Server, com todo esse ciclo funcionando, está na internet. Tá? Se você não sabe como, anota o meu Twitter, que aí eu vou indicar lá, vocês depois baixam no @mardenmenezes, tem como você ter acesso a essa máquina virtual aqui. Essa é a máquina virtual? Alguém já viu essa tela hoje, não? Já. Quantas vezes, né? Essa máquina virtual do Team Foundation Server 2012, ela é mais facilmente visualizada através da parte web, né? O Team Web Access, que mudou para Team Web App, agora a gente está com tudo como app, permite que você tenha acesso a algumas atividades no seu projeto
e dar uma visualização para o time técnico de como está a qualidade daquele projeto naquele momento. O que acontece aqui? O nosso foco é no começo, no momento da criação da ideia. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar, basicamente, é com o backlog, que vocês também já devem ter visto. A lista de desejos do time de negócios, uma forma mais ágil de você cadastrar, controlar isso, detalhar e priorizar. Provavelmente, em alguma palestra de modelo ágil de gestão, vocês já identificaram que a lista de desejos do time de negócio, ela é trabalhada e pode ser priorizada só com arrastar e soltar do mouse. Vocês já viram isso. O que isso muda na prática, vamos até pegar o primeiro aqui, que os técnicos podem submeter invoices no Windows Phone. O que isso muda na prática é a prioridade do backlog, é uma propriedade de um campo, de um formulário de cadastro, que é esse registro. Tá? Só para a gente deixar um pouquinho mais claro, então, cada um desses registros é um formulário com N itens, onde você pode detalhar o que significa essa funcionalidade, e inclusive identificar aqui quais critérios de aceitação. O time de qualidade ou o time de negócio, quando ele for validar se você desenvolveu corretamente ou não, o que é que ele vai validar? É performance? É quando você clicou no botão, fez isso ou fez aquilo? Né? É texto. Marden, aparentemente isso não é novo, né? Para você poder descrever o que você quer em texto, isso não é nem um pouco novo. Tem uma ferramenta que permite que isso faça também, que é o Notepad, né? Você pode, inclusive, copiar e colar o que escreveu no Notepad e mandar por e-mail, né? O que tem de diferente nesse processo? É você conseguir dar uma visão de experiência do usuário muito mais do que texto. Então, a gente inclui no processo de integração entre o time de desenvolvimento e o time de negócios a ferramenta PowerPoint. Tá? Todo mundo aqui já conhece o PowerPoint? Então, beleza, não preciso explicar como é que ele funciona. Eu gosto muito de mostrar o PowerPoint começando do final. É mostrar onde a gente pode chegar. Tá? Então, vamos ver uma demonstração de um storyboard, de uma experiência do usuário, de um cenário desenhado dentro do PowerPoint. Basicamente, a ideia é você mostrar o que você quer que aconteça quando o usuário trabalha naquele software. Esse software foi feito por uma empresa chamada Fabricant Fiber. A Fabricant Fiber é uma empresa tipo NET. Ela é uma empresa de TV a cabo, que tem um sistema interno, mas porque é realmente tipo NET. É sem fio, só que com cabo, né? Tipo sem fio, só que com cabo. A gente trabalha aqui, então, para mostrar como é a interação no sistema de back-office da Fabricant Fiber, de você cadastrar e gerenciar tickets de suporte. Então, o usuário entra no sistema e ele cadastra aqui os dados do nosso cliente e ele clica no botão Create. Ao clicar no botão Create, ele vai receber um grid com basicão, nosso grid de remover, editar clientes, e ele pode clicar em Dashboard. Clicando em Dashboard, ele vai ter acesso a informações gerais daquele time de solução de infraestrutura de tickets no cliente. Essa é uma visão do sistema geral, mas o Drew, que é o usuário, ele pode também ter um acesso dele para acessar os tickets que estão para ele resolver e as visitas que ele precisa fazer. Obviamente, se o Drew é um cara que vai visitar clientes para poder resolver problemas, ele não tem esse acesso web o tempo todo. Ele trabalha muito mais com o smartphone dele, por exemplo. Tá? O que ele pode fazer? Ele pode acessar o smartphone dele. Ele, através do Windows Phone, consegue clicar aqui e pedir para dar o login e senha, e digitar o tecladozinho e colocar o login dele e a senha dele e clicar em login. A gente está demonstrando a experiência do usuário, não tem código aqui. É PowerPoint. É mais fácil de você mostrar para o time ou de negócios para validar, ou negócios para o time técnico desenvolver, como vai ser a experiência do usuário na aplicação. Clicou em login, recebe a agenda de visitas, pode escolher uma dessas agendas para ter mais informações do local que vai visitar, qual é o problema a resolver. Ele está vendo isso, ele está se direcionando a algum cliente para resolver um problema e recebe uma mensagem do colega dele dizendo que vai ficar atrasado, que vai chegar atrasado. Ele pode clicar e interagir com um mapa que vai indicar onde está esse colega e ele pode interagir, dar um zoom. Então ele consegue interagir com a aplicação e com o mapa. Tá? Ele pode fazer isso no smartphone, pode fazer isso também na aplicação web, através do mapa do Bing Maps ou do mapa do concorrente, né? Então, olha só. O que é o... Não sei se vocês riram, né? O que é isso aqui? É uma apresentação PowerPoint utilizando características típicas de PowerPoint, que é desenho e animação. O que a gente facilita, então? Facilita em dois modelos. O primeiro é que eu tenho um conjunto de shapes, que já permitem que você possa meio que pré-criar alguns componentes e backgrounds da sua aplicação
e garantir que isso vai otimizar o processo de definir uma experiência do usuário. Então eu posso, por exemplo, criar um slide novo, definir que esse slide é branco, e se sua aplicação necessita, por exemplo, passar pelo botão iniciar do Windows, você pode muito bem mostrar o botão iniciar do Windows aqui. Tá? Lembrando que isso é PowerPoint. Cada um desses componentes aqui, eu não sou um cara muito bom de design, né? Alguém se for um cara mais sensível e tal, que consiga, né? Mas eu não sou. Você consegue mudar cores aqui, por exemplo, verde, se você gosta disso. Né? Aliás, é um bom paradoxo, né? Você começar a palestra falando do Corinthians e mostrar verde na sua... Mas tudo bem, é a vida. O que eu quero mostrar a vocês é que é simples. É o PowerPoint, nada mais do que isso. Só que otimizado para o processo de definição. Então você tem alguns backgrounds pré-definidos. Se você gosta do Windows 8 e quer desenvolver uma aplicação para o Windows 8, mas quer uma necessidade de validação do cenário, você pode também colocar lá, de repente, o barra de iniciar do Windows 8. Tá? Ou o Windows Phone. Ou você pode baixar agora vários diferentes templates, porque consegue ver. Consegue baixar templates de shapes na web. A gente, inclusive, já lançou há alguns dias esse visual aqui para o iPhone. Tá? Se você ainda está no modelo antigo de smartphone, você pode também desenhar. Eu tô num sábado que eu tô querendo morrer mesmo, né, cara? Já começa... Brincadeira. Bom, depois que você faz todo esse processo de desenhar a sua interação, você pode também, o seu shape, o seu background, perdão, você consegue também colocar controles aqui, né? Um botão, por exemplo. Né? Provavelmente sua aplicação vai ter um botão. O que é que ele pode ganhar também de animação? Já tem uma animação pré-pronta de clique no botão. Você pode até aumentar o tamanho do seu botão. Novamente, se você é um cara mais sensível, você consegue fazer algo melhor, mas eu posso colocar aqui o botão azul, clique aqui. Qual o diferencial? É que provavelmente você já tem algum modelo gráfico para a sua aplicação. Você pode fazer isso, então, virar uma biblioteca gráfica. Você consegue rapidamente adicionar componentes seus aos mais shapes. E, obviamente, reaproveitar isso no futuro. Tá? Então, é provável que você faça a sua biblioteca para as suas aplicações. E o melhor dos mundos é quando a área de negócios é treinada nesse uso e ela faz a experiência que ela quer. Tá? Isso é terceirizar o trabalho, né? Deixa o pessoal fazer. Não é fácil, Marden? Não é. Mas se você convence eles que eles podem ter esse nível de experiência e eles desenhar a experiência deles, você vai ter aqui... Você cria para eles a biblioteca e já tem aqui, por exemplo, o clique do botão. Ó. Foi só arrastar e já está aqui o clique do botão, até com a animaçãozinha do clique. Bom, essa é a ideia de utilização. E como é que você conecta isso ao mundo do desenvolvimento, Marden? Você tem um backlog, você estava prevendo sprints, você estava fazendo um desenvolvimento, planejamento do seu desenvolvimento ágil. Como é que você faz essa conexão? Você ganha uma barrinha aqui de storyboardings e você pode conectar esse storyboarding ao TFS. Então você escolhe um projeto do TFS e linka com alguma query que tem uma lista de itens do TFS. Eu, obviamente, vou escolher aqui o do Product Backlog. Lembrando que no meu Product Backlog, eu tenho como item mais importante da prioridade esse aqui, né? Os técnicos podem submeter invoice para o Windows Phone. Então, lá na minha lista, no PowerPoint, já vem ele aqui, ó, os técnicos que podem submeter e tal. Então, eu escolho esse aqui. Eu vou conectar o meu PowerPoint a esse item de backlog. Tá? Tá conectado. Por que isso? Porque se você trabalha com o Scrum, existe um momento em que o PO, o Product Owner, vai garantir que o time técnico entendeu qual é a demanda e vai começar a planejar a sprint junto com o time técnico para transformar aquela visão meio lúdica em algo mais, vamos dizer assim, mais codificável, né? Criar tela X, criar store procedure e por aí vai. Para você fazer isso, você precisa entender o que é que o time de negócio precisava. Então o PO pode utilizar essa ferramenta e conectar ao nosso backlog. E aí você vê, quando você entra, por exemplo, no backlog e carrega o seu item, você consegue visualizar que agora existe um link para o storyboarding dentro do TFS, que é o link para o PowerPoint. Na hora do Sprint Planning, você pode clicar 2 vezes e abrir o PowerPoint que está referenciado naquele nosso item de backlog. Perfeito? Muito bom, né? Se for verdade, é melhor ainda, Marlene. Bom, acabei de provar isso. Mas o quão útil isso é para o processo de desenvolvimento? É útil para o começo do processo. É útil, inclusive, para na hora que você vai planejar sprint, que vai testar os itens. Você pode comparar com a experiência que foi feita pelo PowerPoint. Mas e no final? Como é que eu sei que eu desenvolvi corretamente
aquilo que eu tinha planejado no PowerPoint e em documento de requisitos, um documento de user story ou algum documento específico em texto. A qualquer momento que você precisar, você pode voltar no TFS Web App e, ao invés de simplesmente gerenciar o backlog e planejar a execução do backlog, você pode requisitar um feedback da área usuária. Você tem um código-fonte você tem um código-fonte desenvolvido que gerou uma versão em ambiente de integração, homologação, teste ou alguma coisa assim, e você precisa de um feedback se é isso mesmo que deveria ter sido feito. Tá? Você pode requisitar um feedback. Requisitar um feedback nada mais é do que passar por um wizard, um passo a passo, de você primeiro dizer quem é ou quem são as pessoas que vão receber um convite de feedback. Tá? Eu estou logado nessa máquina com uma usuária chamada Júlia. Por motivos óbvios, eu vou pedir para a própria Júlia dar o feedback. Tá? Porque tem uma menininha aqui com as plaquinhas de tempo que eu não posso perder nenhum segundo. E depois, eu vou dar o segundo passo, que é como é que o usuário acessa... Ela esqueceu de mim, inclusive, isso foi bom, né? Na verdade, faltou 1 minuto para eu te avisar que faltam 10. Ah, legal. Boa. Por que eu lembrei ela, né? A gente está no item 2, que tem uma plaquinha de 11 aí, não? Que permite que você indique ao usuário ou àquela pessoa que está pedindo um feedback como acessa a aplicação. Então pode ser uma aplicação web, uma aplicação remota, uma aplicação Windows, alguma forma de você acessar. Tá? Obrigado. O ponto é, então, que você consegue dar aqui o endereço de acesso e aí posso colocar aqui, por exemplo, acesse através do IE9. Tipo, não funciona ainda no Chrome. Eu sei que a gente está num evento que é uma mistura de perfis em si. Estou querendo prover para vocês alguns feedbacks que eu recebi quando eu faço essa apresentação. Eu trabalho na Microsoft, eu faço a apresentação umas 40 vezes por semana e algumas vezes a gente tem alguns feedbacks. Um deles foi quando eu dou exemplo de acesso através do IE9, o cliente diz, pô, mas assim, o cara vai reclamar porque ele não usa o IE, ele usa o Chrome. Aí eu já estou colocando aqui que não funciona ainda, porque eu coloquei em minúsculo ainda, aí o cliente disse, ó, coloca o caps lock porque o usuário é meio chatinho com isso. Então esse foi um exemplo de um texto que eu coloquei em um cliente. A gente vai chegar em outro na hora do feedback. Se você indicou como acessar, agora você precisa indicar o que é que você quer de feedback. Cuidado, dar poder ao usuário é perigoso. Tá? Então você indica exatamente o que você quer de feedback dele. Por que vocês estão rindo? É assim mesmo, infelizmente. Então aqui, ó, você diz, olha, valide as cores do grid. E você pode dar mais informações aqui, adicionando links, imagens, negrito, cores, aqui você tem liberdade. Pode também pedir, por exemplo, valide cadastro de usuário. E fazer o mesmo processo, detalhamento, com negrito, com links, o que for. O que é que isso vai gerar, Martin? Isso vai gerar um e-mail. O que eu gosto mais dessa funcionalidade é que o usuário não tem nada a ver com o TFS. Ele não precisa saber que existe um TFS por trás gerenciando isso. Então ele recebe o e-mail. Existe um e-mail template aqui e a gente envia esse e-mail. Para nós que estamos gerindo o sistema de desenvolvimento, existe a criação de alguns work items. 2 work items do tipo requisição de feedback, que na prática tem as informações que você digitou ao criar. Por exemplo, o valide cadastro de usuário, tem aqui o detalhamento, tem aqui a aplicação, como é que ela é acessada, tem as informações do acesso em si. Cada um desses é um work item, tá? Mas para o usuário é um e-mail. Essa máquina virtual não tem um servidor de e-mail, mas tem um sistema que gera a mensagem baseado no que você fez no TFS. Então vamos abrir a mensagem que ele gerou. Torcer para ele já ter gerado. Já gerou, tá aqui. Legal, show Twitter, vamos lá. O ponto é, a Júlia recebe um e-mail que diz, olha, queremos seu feedback sobre esses 2 tópicos. Você pode ou já iniciar a associação de feedback, ou baixar o sistema de feedback e iniciar automaticamente. O que é o sistema de feedback? É uma barrinha aqui do lado, que é o Feedback Client, Microsoft Visual Studio Feedback Client for TFS, tá? É o nome do Feedback Client. A gente ganha uma barrinha aqui do lado e começa, então, a interagir com o sistema de um modelo controlado. Então, como é que você vai testar a aplicação? Você acessa o fabricam.com e pode, então, dar um Next e começar a perguntar, a entender o que que você precisa dar de feedback. No Next, a gente tem que tipo de informação? A gente tem lá, valide as cores do grid, detalhamento de que você precisa validar,
E você pode, como usuário, prover informações para o time técnico para que ele entenda melhor o seu feedback. Quais são as formas? Você pode gravar a voz e o vídeo do que você está fazendo, ou só a voz, ou só o vídeo e tirar screenshot, obviamente. Tá? Uma vez um cliente perguntou que se ele colocar uma webcam no usuário para ver a expressão do usuário enquanto ele usa, será que dá para criar um bug automático baseado na expressão? Eu achei que ele estava me zoando, então eu respondi assim. No momento que a gente tiver no Visual Studio um File New Complete Working Application, a gente deve ter isso. Tipo, ele já sente que você quer, ele já cria a aplicação sozinho. Não dá ainda para fazer webcam, tá? Ainda. Mas eu disse que no Visual Studio 2025 a gente deve ter isso. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar aqui o vídeo e começar a interagir com a aplicação que ele quer que eu valide as cores do grid. Eu, como usuário, começo então a clicar aqui. Eu acho que esse grid não está tão legal, eu posso tirar um screenshot desse grid. Achei que ele está muito grande, então eu quero anotar esse grid. Anotar é clicar 2 vezes e abrir o Paint, né? Outra ferramenta nova, Paint. O que é que você usa no Paint? Você usa anotação gráfica, você corta isso aqui, isso aqui eu quero que seja repriorizado, isso aqui eu quero que isso aqui seja negrito, sei lá. Você vai anotando, você fecha e salva, isso já é replicado automaticamente aqui, onde você está salvando o dashboard. E agora eu vou homenagear um cliente aqui de São Paulo, que me disse que os usuários dele têm uma característica especial, que eu acho que de vocês também tem. Então, o usuário vai digitar aqui também alguma informação. Ele já pode gravar o áudio, gravar o vídeo, tirar screenshot e digitar alguma coisa. Segundo esse meu cliente, todo usuário digita com Caps Lock. Então, ele não gostou do grid, tá? Tudo em Caps Lock. E todo usuário usa muito exclamação, mas sempre esquece um no final. Não gostou do grid. Eu queria só mostrar a vocês que você consegue interagir com a aplicação. Colocar negrito, mudar a cor, é um sistema rico para o usuário nos dar informações, né? E ele no final pode dizer se ele gostou ou não, dar um rating nessa funcionalidade. 3 estrelas, 4 estrelas, alguma coisa assim, tá? Vamos só finalizar aqui. Eu não vou fazer o segundo feedback, vou finalizar e submeter. Só para mostrar a vocês que isso vai para o TFS. Então a gente consegue visualizar no próprio portal do TFS os nossos work items, os feedbacks que houve uma resposta da Júlia. A Júlia tem aqui o feedback, tem o texto que ela escreveu, tem o vídeo do que ela fez. Você consegue entender, então, qual foi o feedback sobre aquele item. Tá aqui o vídeo do que a Júlia fez. Só relembrando que o usuário não tem permissão de criar algo no seu backlog. Então, ele cria em uma lista de feedbacks. E você faz a triagem. Então, se você receber o feedback, entender o texto, a imagem, o vídeo, você pode fazer uma triagem que é como? Você pode criar um novo work item, que é filho desse. Se você entende que isso aqui é uma alteração na aplicação, pode colocar isso no nosso backlog, colocar como alteração do grid, descrever um pouco mais e salvar esse novo backlog. Isso vai lá para nossa lista de backlog, com prioridade mínima, você coloca na prioridade máxima, abre ele, cria o storyboarding e o ciclo volta a acontecer. Tá? Então o ponto é, você consegue ter ferramentas para definição no começo, e ferramentas para definição no fim, tá bom? Se vocês precisam de mais informações, esse é o meu e-mail, que é Microsoft, esse é o meu Twitter. Obrigado, pessoal. A gente ainda tem 3 minutos, eu acho, 2. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dúvidas, reclamações, legal. Fala, Mandrado. Já tem uma visão de liberar o plugin do PowerPoint, storyboard, separado? Ainda não. Não. Você tem que ter o Visual Studio para poder ter ele. Tá? Normalmente precisa ter uma ferramenta mais para fazer esses negócios muito simples, né? Ele tem um assim para lá, por exemplo, para usar isso daí. É complicado. A gente está passando esse feedback para o time de produto, não faz muito sentido. Tem alguma discussão até de licenciamento sobre isso também ainda. Tá? Ô, Mandrado, tem um brindezinho para a primeira pergunta aqui, tem um outro para a segunda ali. Só aqui. Isso aqui sobrou de outro mestrado. De licenciamento, a pessoa que vai dar o feedback, ela precisa ter algum tipo de licença para acessar o TFS? Que vai dar o feedback, não. Tá? É de graça. Porque, imagina, né? 1000 usuários. Depois você pega aqui, Mandrado. Alguém mais? Isso aqui tudo? É. Partida Premium. O PowerPoint é partida Premium. Feedback, para a pessoa usar o feedback e prover o feedback, qualquer pessoa sem licença nenhuma consegue. Para você visualizar e interagir com isso, partida Premium. Tá? Isso daí é só do TFS 2012? Só. E TFS 2012 também o Team Foundation Service, né? Que está na nuvem. É que ele está preview ainda.
Visual Studio Premium no mínimo. É, a licença. Já. Já. Quem foi que perguntou? Eu esqueci que pegar, mas vamos ganhar uma canetinha, né? Quem foi que perguntou? Foi aqui, o rapaz atrás do Mandraldo ali, já foi. Aqui e ali atrás, aquele. Levanta a mão, por favor, ali, ó. Dá uma canetinha pra eles lá? Caneta e adesivo? É, a gente dá depois. Pessoal, a gente tem ainda 2 minutos, 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Quem é o próximo palestrante? Bertucci? Ah, tem 10 minutos, pessoal, vamos lá. Alguém mais? Dúvidas? Oi. O feedback que você recebe do cliente, você consegue mandar ele como evidência para um novo projeto? Excelente pergunta. Pessoal, evidência com work-item. Lembra que eu linkei um work-item com outro? Ele passa a ser ele está na lista de links do work-item. O conceito de evidência me lembrou um ponto. Não precisa pensar só como feedback, às vezes você precisa formalizar o processo de homologação no seu processo de desenvolvimento. Usa o feedback client. Porque você tem o vídeo, você tem o texto, a homologação, ela nem precisa mais de documento formal. Porque o usuário se logou no Active Directory, está lá a autenticação dele, tudo está gerenciado pelo feedback client. Obrigado, fim. Vamos começar a palestra do Bertucci.